Olá a todos. Vamos aqui apresentar uma atividade da Faculdade Brasileira do Recôncavo, FBBR, do curso de Direito. A atividade é da disciplina Psicologia Voltada ao Direito. E vamos fazer um seminário sobre um artigo que é Reflexão sobre a Psicologia Jurídica e seu panorama no Brasil. A equipe é formada por Von Danique, que é esse que está aqui falando com vocês, Gabriel Lucas, Evelyn Sodré, Daniel Silva, Jutaí Júnior, Bruno Andrade, Danilo Damasceno, Grace Kelly, Andressa e Valéria Rocha. Então, em relação ao artigo da autora, o nome da autora é Fátima França, psicóloga jurídica, presidente da Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, coordenadora do curso de Psicologia Jurídica da instituição SEDES Sampitiai. O artigo, ele começa falando que, atualmente, a psicologia jurídica brasileira é uma das especialidades emergentes da psicologia, cujos psicólogos atuais nesta área há muito tempo. O que quer dizer? Os psicólogos trabalham junto com a justiça durante há muito tempo, porém, agora que começa a ter essa emergência, esse destaque. No entanto, as publicações sobre o tema são diminutas, então é muito difícil você procurar achar em revistas científicas artigos que falem sobre essa emergência em relação a esse tema, principalmente aqueles que abordam o perfil da psicologia jurídica no Brasil. Nesse contexto, torna-se ambicioso o título desse artigo, pela sua escassez de fontes bibliográficas, como eu citei, que é muito difícil achar. Para minimamente tecer esse aspecto da psicologia jurídica desenvolvida no Brasil, a fonte será os anais do terceiro Congresso Ibero-Americano de Psicologia Jurídica, evento realizado esse na cidade de São Paulo em 1999, para vocês terem noção de como a escassez achar assuntos sobre esse tema. De 1999, aí a gente vai quase 21 anos. Feitas essas ressalvas, refere-se ao título, passo a descrever a estrutura deste artigo. Primeiramente, a autora abordou vários temas utilizados para nomear esta área da especialidade da psicologia. Em seguida, ela tratou de definições psicológicas e jurídicas apresentadas por Popolo, que logo em seguida vão ter colegas que vai falar um pouco sobre essa fala de Popolo. A inquietação da autora sobre as definições constitui a próxima etapa do artigo, a qual será acompanhada das confluências entre direito e psicologia, do aspecto de especialidade no Brasil. Para finalizar, assim, ela começa ela apresentou questões sobre os desafios da psicologia jurídica no Brasil, que é muito difícil, como eu falei, é muito escasso esse tema, a junção entre psicólogo e o pessoal da parte de justiça. Então, logo abaixo, eu chamo agora minha colega Grace Kelly para fazer com as suas palavras o que esse artigo é engrandecedor para esse momento. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre a revisão teórica. Psicologia jurídica é uma das denominações para nomear essa área da psicologia, que se relaciona com o sistema de justiça. Na Argentina, denomina-se psicologia forense, embora haja muitos profissionais argentinos filiados à Associação Ibero-Americana de Psicologia Jurídica, o que permite inferir a adoção do termo psicologia jurídica. No Brasil, o termo psicologia jurídica é o mais adotado. Entretanto, há profissionais que preferem a denominação psicologia forense. Prefiro o adjetivo jurídica, por ser mais abrangente. Assim, a palavra jurídica torna-se mais abrangente
por referir-se aos procedimentos ocorridos nos tribunais, bem como aqueles que são frutos da decisão jurídica ou ainda aqueles que são de interesse do jurídico ou do direito. Agora eu passo a palavra para o colega Daniel Silva. Colega Daniel Silva, o microfone, por favor. Boa noite, gente. Vou estar falando sobre psicologia jurídica. Segundo o autor Popolo, a psicologia jurídica é uma área especializada na psicologia e, por essa razão, o estudo desenvolvido nessa área deve possuir uma perspectiva psicológica que resultará num conhecimento específico. No entanto, pode-se valer de todo o conhecimento produzido pela ciência psicológica. Popolo ressalta a importância dos profissionais que são peritos reconhecerem os limites da sua perícia, pois se trata de conhecimento produzido a partir do recorte da realidade. Vou passar a minha fala agora para Danilo Damasceno. Boa noite. Essas ponderações de Popolo, a meu ver, são importantes para compreendermos que o conhecimento resultante da perícia não representa a compreensão do indivíduo como um todo. Por esse motivo, esse conhecimento refere-se a um recorte parcial da realidade. No entanto, por vezes, esses conhecimentos produzidos pelas perícias são tratados como a verdade sobre o indivíduo. Por exemplo, o que a perícia produz sobre o comportamento do indivíduo criminoso estende-se a todo indivíduo em sua integridade, e essa é a marca que determinará a sua existência. Esse fenômeno é resultado da própria expectativa do jurídico, cujo caráter é positivo e visa a compreensão por meio do estudo particular. Por outro lado, há teorias psicológicas positivas que buscam compreender o indivíduo pelo estudo particular, isolando do contexto no qual está inserido. Nessa perspectiva, direito e psicologia possuem uma concepção de homem positivista. Todavia, considero que a psicologia jurídica dos peritos serem produtores de conhecimentos levando à consideração os aspectos sócio-históricos, de personalidade e biológicos que constituem o indivíduo. Passo agora para Gabriel Lucas a palavra. Boa noite. As avaliações psicológicas, como as perícias, são importantes, porém há necessidade de repensá-las. Justifica-se tal postura porque realizar perícia é uma das possibilidades de atuação do psicólogo jurídico, mas não é a única forma de atuação. O psicólogo jurídico pode atuar fazendo orientações e acompanhamentos, pode contribuir para políticas preventivas, pode estudar os efeitos do jurídico sobre a subjetividade do indivíduo, entre outras atividades e enfoques de atuação. Para responder tais perguntas, como a psicologia jurídica estuda apenas comportamento, será que ela deve apenas dedicar-se ao comportamento? A psicologia é afirmada por ser uma ciência nova. Ainda não teve tempo de apresentar suas teorias acabadas e definitivas que permitam determinar com maior precisão seu objeto de estudo. Disso resulta a diversidade de objetos da psicologia, como o comportamento, o inconsciente, a personalidade, a identidade e entre outros. Ainda destacam as diferenças de concepções do homem, adotadas pelas teorias psicológicas como outro contributo para o surgimento da diversidade de objeto da psicologia. Eu passo a palavra para Bruno Andrade. Boa noite. Hoje eu vou explorar um pouco dos pensamentos de Foucault. Bom, segundo Foucault, tanto as práticas jurídicas quanto as judiciárias são as mais importantes na determinação de subjetividades, pois por meio delas é possível estabelecer formas de relações entre os indivíduos. Tais práticas submissas ao Estado passam
a interferir e a determinar as relações humanas e, consequentemente, determinam as subjetividades dos indivíduos. Foucault chega a usar como exemplo o sistema penitenciário. Bom, passo a palavra para o colega Juntaí. Boa noite. Para Popolo, ocorre uma relação de subordinação entre a psicologia e a psiquiatria forense, na qual o saber psicológico está a serviço da psiquiatria como um assessor. O psicólogo torna-se auxiliar do médico e contribui na elaboração de diagnóstico clínico, que é de responsabilidade do médico, não do psicólogo. Passo a palavra para Evelyn Sodré. Bom, feita essa fração sobre o panorama os brasileiros apresentam de psicologia jurídica, sendo os seguintes setores mais tradicionais da psicologia jurídica. A cada setor temas apresentados: psicologia criminal, ações de psicologia jurídica, ações juizadas penais, insânia e crime, psicologia policial, estudos sobre os reeducandos, intervenção junto ao recluso, prevenção de DST, a IDS em população carcerária, atuação do psicólogo, trabalho com agente de segurança, estresse em agente de segurança penitenciária, trabalho com egressos, penas alternativas, penas de prestação de serviço à comunidade. Vou passar a palavra agora para a amiga Andresa. Boa noite. Ficarei com os setores mais recentes da psicologia jurídica. Então, temos a autópsia psicológica, mediação, psicologia jurídica e Ministério Público, psicologia jurídica e direitos humanos, psicologia jurídica e magistrados, dano psíquico e proteção às testemunhas. Ressaltarei duas dessas tão importantes intervenções do profissional da psicologia no âmbito jurídico. São elas a autópsia psicológica, é uma forma de avaliação do comportamento, emoções e histórico antes da morte dessa vítima, com o propósito de identificar traços de sua personalidade, para que chegue à conclusão se a morte foi homicídio, acidente ou suicídio. A proteção das testemunhas. Com a ajuda de advogados, assistente social e psicólogos, tem o objetivo de proteger a integridade física e emocional dessa pessoa, que se dispõe a testemunhar. Esse projeto se compromete com a justiça e com o combate à impunidade. Dessa forma, incentiva as testemunhas a darem seu relato do ocorrido com segurança. Passo a palavra agora com considerações finais para a Valéria Rocha. Boa noite, colegas, boa noite, professor. E agora fazendo um apanhado geral de tudo que foi dito aqui, muito interessante realmente nós falarmos dessa nova área, dessa área que vem crescendo, que é a psicologia jurídica. A gente pode entender, pode perceber que os diagnósticos, né, psicológicos passaram a orientar dentro da esfera jurídica, certo? Por trazer em seus dados orientações necessárias para que os operadores do direito eles venham a deliberar nas suas decisões, nos seus pareceres, nos seus despachos, com base do diagnóstico pessoal do infrator, por exemplo, acometido de transtornos mentais. Então, desta forma, as medidas vão ser justas e cabíveis, certo? Outra coisa interessante que a gente tem que perceber é que ganhou força dentro dessa psicologia jurídica as identificações que ajudam a extrair, por exemplo, citação, no caso de alguma testemunha, certo? Que vai ser, essa citação pode ser de maneira que irá juntar nos autos do processo judicial com
precisa credibilidade, então prejudicando o andamento dos atos judiciais. Outra reflexão que a gente traz para este tema da psicologia jurídica é que realmente, como eu já falei anteriormente, que vem crescendo no país, mas é necessário, certo, que haja estudo, que haja produção de material, que os profissionais realmente dessa área intensifiquem na produção e na publicação deste assunto, dentro deste assunto de conhecimento, que é a psicologia jurídica, porque realmente isso vai trazer vai enriquecer o caráter científico, certo? Da psicologia jurídica e vai trazer benefícios para a prática, a eficiência da prática. Mas nós também não podemos deixar de falar sobre as questões sociais, os problemas sociais, e também um novo assunto que não é tanto abordado no mundo jurídico. E eu acredito que, através da psicologia jurídica, nós realmente poderemos levantar situações, certo, de estudo, de conhecimento, e trazendo para a prática forense, para os operadores do direito, que é questão racial, certo? Então, que realmente nós possamos entender as reflexões dentro da psicologia jurídica e possamos, como também futuros operadores do direito, tenhamos essa visão de nós estarmos estudando, nós estarmos nos aprofundando, indo em busca desse conhecimento que será tão importante, eu acredito que já é importante dentro da área do direito. Eu agradeço a todos, agradeço ao professor, agradeço aos nossos colegas, e está encerrado mais um seminário da disciplina Psicologia Aplicada ao Direito da Faculdade Baiana do Recôncavo. Boa noite. Então, boa noite. Esse foi o seminário, mais uma vez, falando o título, Reflexão sobre Psicologia Jurídica e seu panorama no Brasil. Essa é uma atividade do curso de Direito da Faculdade Brasileira do Recôncavo, FBBR, atividade da disciplina Psicologia voltada ao Direito, sendo ministrada pelo professor Fábio. Mais uma vez falarei o nome da equipe. A equipe é formada por Von Daniken, Gabriel Lucas, Evelyn Sodré, Diego Machado, Daniel Silva, Jutaí, Bruno, Danilo Damasceno, Grace Kelly, Valéria e Andressa. Agradeço a participação de todos e assim finaliza esse seminário da equipe de número 3.